Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver aí como adicionar a arma do nosso player, do nosso jogador e fazer com que essa arma ela tenha uma animação de tiro quando você clicar no botão esquerdo aí do mouse. Então se você gosta de conteúdos de jogos aqui no canal, eu já recomendo que você deixe o seu like para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você. E aqui eu vou mostrar como que ficou aí. Tá, então a gente tem a nossa sprite aí da arma, a gente pode andar no mapa livremente. Quando eu clico no botão direito, ele atira e produz um som aí do tiro, né? Não sei se vocês vão escutar o som de tiro quando eu clico para atirar, mas o som de tiro ele está funcionando. Primeiro, vamos ver o que eu criei aqui de pasta nova. Eu criei aqui uma pasta sound, que vai ser o som do tiro, né? Quando ele atirar. Eu criei aqui em Sprite a pasta Viampon, tá? Que são as imagens da arma. Também tem uma nova pasta aqui em Animated Sprite, que é a Headlight, que foi essa chama vermelha aqui que a gente não colocou na outra aula, só que para encurtar o vídeo eu não vou explicar ela aqui. Tá? É da mesma forma que a gente adicionou essas chamas verdes, tá, no meio do mapa, que são as sprites, eu também adicionei essa daqui. Então é a mesma forma de adicionar. E eu vou estar deixando o código também, né, para você dar uma olhada aí na descrição. Basta baixar, que vai ter essa parte também que eu não mostrei na outra aula. Então a gente vai focar somente na questão de adição da arma e da animação dessa arma aqui, beleza? Então para isso eu criei uma pasta Vampo, né, como eu falei para vocês, que é da arma, as imagens da arma. E onde que você vai achar isso? Você vai achar nesse GitHub aqui, ó. Vou estar deixando aí na descrição para vocês acessarem. Vocês vão precisar baixar primeiro aqui, ó, o som da shotgun, né, quando atirar. Então vocês clicam e façam um download aí. Ó, a gente vai precisar também pegar uma sprite aí da arma, né, que é Vampo Shotgun. E aqui a gente baixa todas essas imagens. Tá? E a gente adiciona aqui na pasta de Vampo. E depois adiciona também na pasta som o som aí da arma, beleza? E a gente vai precisar criar o arquivo sound.py. Tá? Aqui a gente vai colocar isso daqui apenas. Tá? A gente vai importar o Pygame como PG, né? Depois a gente cria a classe som. Depois a gente vai iniciar essa classe passando todo o nosso jogo aqui como um parâmetro. Depois a gente cria um atributo que vai receber todo o nosso jogo. Depois a gente chama do Pygame a funcionalidade Mixer, que é de som, e inicia ela. Né? Depois a gente passa o caminho, né, de onde está o nosso som, o som da arma, que está aqui, ó, resource barra sound. Tá? Se a gente vir aqui, ó, resource sound, beleza? E a gente cria um atributo chamado shotgun, tá? Que vai receber o mixer e vamos acessar o sound, né, que é a nossa classe. E a gente vai passar o caminho de onde está o nosso som mais o arquivo do som. Então, a gente vai juntar esses dois, beleza? Nesse arquivo é apenas isso que a gente vai fazer. E a gente vai precisar criar outros arquivos também. Object Handler, que basicamente é o arquivo que a gente adicionou as nossas sprites, organizamos as nossas sprites aí, tá? Então eu vou deixar aí no código para vocês verem. Essa é a parte que eu não vou explicar, né? Que é a parte de adição daquelas chamas vermelhas aí que estão no mapa, beleza? E aqui basicamente é um arquivo de organização dessas sprites, tá? No meio do mapa aí, para elas ficarem em várias posições, né? E ficar mais organizado. E vamos criar também o arquivo viampo.py, que é o arquivo da arma, né? Então depois de criar ele, a gente vai importar do nosso arquivo sprite object, tudo que tem lá, e vamos criar a classe Vampon, que é a classe da arma, que vai herdar tudo que a gente tem na classe sprite animada, né? Porque a gente não quer uma imagem estática, a gente quer que essa imagem da arma ela tenha uma animação de tiro. Então, para isso que a gente precisa das funções da nossa classe Animated Sprite. E como a gente está herdando uma classe dentro de outra classe, essa classe Vampon se torna uma superclasse. Então, aqui no nosso método construtor, no nosso início,
a gente vai passar esses atributos aqui, ó. O path, que vai receber o caminho da nossa imagem inicial, tá aqui, é essa daqui, ó, nossa imagem inicial, que vai iniciar, né, no jogo. E aí a gente vai passar um tamanho de escala para essa imagem e um tempo de animação, né, animação do tiro, de ele recarregando a arma, que vai ser 90. E em seguida, a gente vai ter aí também, vamos chamar a nossa superclasse, né? Vamos iniciar ela e vamos passar tudo que está aqui em cima de atributo, né, como valor aqui embaixo, tá? Basicamente isso. E depois a gente vai criar um atributo chamado self-images e a funcionalidade deck, que vai receber dentro dessa função deck, vai receber isso daqui, tá? Isso aí é para nossa imagem, né? Para a gente transformar a imagem e para isso a gente precisa obter a largura multiplicando com a escala e obter a altura da imagem multiplicando pela escala, né? Depois a gente cria um loop aqui nessa imagem, né, para percorrer toda a nossa lista de imagens, né, que a gente tem da nossa arma. Depois a gente cria esses atributos aqui, a posição da arma na mão do player, né, que vai ser basicamente isso daqui, tá? Depois a gente vai criar um atributo chamado reloading, que é quando ele recarrega a arma. Inicialmente vai ser false, então quando for true, né, verdadeiro, quer dizer que ele recarregou a arma, tá? E vamos criar uma variável chamada num_imagens, né, que é o número de imagens. A gente, para medir o comprimento de quantas imagens a gente tem, a gente chama a funcionalidade len, que mede o comprimento de algo. A gente vai medir o comprimento das imagens. Ou seja, a gente vai obter a quantia de imagens que a gente tem de arma, né? Depois a gente vai chamar aí o self frame counter, né? Vamos criar esse atributo aí, essa variável, e passar o valor 0 para ela. Depois a gente cria um self damage, que a gente vai usar depois, que é o dano aí que essa arma vai causar nos inimigos, né? Nos inimigos. E a gente vai passar 50 inicial. Depois, para animar, né, o nosso tiro da arma, a gente vai chamar a função animate shot, né? Vamos criar ela. E a gente vai fazer essas verificações aqui, tá? Se for reloading for igual a verdadeiro, então quer dizer que ele já atirou, então a gente vai recarregar a arma. E aí, lá no arquivo de player, eu criei a função shot, que significa atirar. Então, se ele já recarregou a arma, se ele está recarregando a arma, ele não precisa atirar mais, para ele não ficar num loop, atirando, 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 sem parar. Então, aí eu passo o false aqui para o nosso tiro, beleza? Depois aqui eu verifico, né, se animation trigger, né, for igual a verdadeiro. Se sim, eu faço isso daqui. Depois eu vou para outra verificação, né? Se o self.frame_counter for igual a self número de imagens, né? Então vou chamar o self reloading false, ou seja, quer dizer que ele já recarregou e ele está pronto para atirar de novo, tá? Por isso que zera esse frame counter aqui. Quando ele está atirando, então esse self frame counter ele conta aí o disparo, tá? Quando ele não tá, ele zera de novo. Depois a gente cria uma função draw para desenhar, né, a nossa sprite da arma na mão do jogador, né, na posição que a gente passou ali em cima. Então essa selfie image ele vai pegar a posição 0, que é essa imagem aqui, ó. Essa é a imagem inicial que a gente vai adicionar. Depois a gente cria um método de update para atualizar. A gente vai chamar a função checar o tempo de animação e vamos chamar a função animate shot, né, para que a gente consiga tirar. E aí vamos checar sempre o tempo de animação também, que é 90 inicialmente. Beleza? Nesse arquivo é isso. Tá? A gente vai precisar ir no arquivo, no player, e a gente vai criar um método. No caso aqui, a gente vai criar um atributo chamado self-shot, que é o tiro, né? O atributo que representa o tiro. E vai passar um valor booleano de false para ele, porque inicialmente a gente não vai iniciar atirando. A gente precisa de um evento para detectar que o usuário apertou no botão do mouse para atirar, antes de esse atributo ser true, né? Quando ele for true, quer dizer que ele atirou,
entendeu? Quando ele for false, como ele está, quer dizer que ele não atirou, certo? Essa variável é para a gente controlar isso. Então, cria essa variável aqui, logo no início, tá? Depois a gente cria esse método que se chama Single Fire Event, que é basicamente o primeiro evento do tiro, tá? A primeira vez que ele clicar no botão esquerdo do mouse para atirar. A gente vai obter esse evento, né? E como que a gente faz para verificar esse evento? A gente chama o seguinte, se event, né, ponto tipo, ou seja, se o tipo do evento for igual mouse button down, o que é esse mouse button down? É quando ele pressiona o botão esquerdo do mouse, tá? Se ele pressionar o botão esquerdo do mouse, então ele vai fazer alguma coisa aqui embaixo. A gente vai ter que verificar outra coisa. Se esse evento do botão esquerdo que ele pressionou for igual a 1, o que significa o 1 aqui? Ele significa verdadeiro, tá? O 1 é igual a true, que é verdadeiro. E o 0 é igual a false. Ou seja, se for igual a true, como eu falei para vocês, então quer dizer que ele atirou. Então, se for igual a 1, beleza. Quer dizer que ele vai atirar. E o end é o e não for igual ao self-shot inicial, que é o false, ou seja, se não for igual a isso daqui inicialmente, e não for igual ao reloading, né? Ou seja, por que não igual ao reloading? Porque a gente quer ver se ele não está recarregando. Porque não dá para a gente atirar com ele recarregando. Ficaria bem estranho, né? Então, ele faz essas duas verificações, tá? Se isso aqui for verdadeiro, né? Essa verificação for verdadeira, então ele vai conseguir atirar. Então, para isso, a gente primeiro vai chamar o som de animação da arma quando ela atira, né? O som dela. Então, a gente vai acessar o nosso arquivo sound e vai chamar o shotgun, né? E vai apertar o play aí para tocar a música não, para tocar o som de tiro da arma, beleza? Depois a gente vai criar um atributo chamado, na verdade a gente vai reatribuir o atributo que a gente já criou aqui em cima, passando um valor de verdadeiro para ele, que é quando a gente está atirando. Então nesse momento aqui ele já consegue atirar, quando ele clicou, tá? Então ele já dispara. Então depois de ele atirar, vai ser rápido, ele já vai recarregar a arma. Por isso que a gente passa o true aqui, beleza? Então depois disso, né, a gente vai vir aqui no main.py, que é onde a mágica vai acontecer. Então, a gente vai chamar tudo que a gente tem no nosso arquivo Vimpo, né, vamos importar tudo de lá. Depois a gente vai importar tudo no nosso arquivo sound, né, do som. E aqui embaixo a gente vai criar a instância, né, da nossa classe para passar tudo para um atributo, né? Então a gente cria um atributo chamado Vimpo, que é da arma, e passa tudo que tem na nossa classe de Vimpo dentro desse arquivo. Depois a gente faz a mesma coisa com o arquivo, né, de sound. A gente cria o atributo sound e chama a classe dele aqui, para a gente utilizar aqui no arquivo principal. Depois disso a gente chama aqui embaixo o self-vimpo.update, né, para atualizar sempre que ele atirar. E depois a gente desenha, né, a arma no nosso mapa, né, para que a arma ela apareça, fique visível aí no nosso mapa do jogo. A gente chama isso daqui dentro dessa função, beleza? E não esquecendo aí, aqui na função checar eventos, a gente vai chamar aí a nossa função, né, Single Fire Event, que a gente criou lá no arquivo player.py que eu mostrei para vocês aqui. Se a gente não chamar isso, a gente não vai conseguir atirar aqui, beleza? Então a gente chama essa função aqui e passa o event aqui para ela, beleza? Que é o evento aqui, ó, tá vendo? Que é basicamente vamos verificar o evento do tiro. Se for igual a verdadeiro, true, a gente atira. Se não for, a gente não atira, beleza? Então, fazendo isso, a gente já tem o resultado final que eu mostrei para vocês aí no início do jogo, tá? Ele atira, logo em seguida ele recarrega. Se a gente clicar mais de 2 vezes, a gente não consegue atirar enquanto ele está recarregando. A gente tem que aguardar, né, ele recarregar para atirar novamente. Foi assim que a gente programou, beleza? E as chamas vermelhas que eu estava mostrando para vocês seriam essas aqui, ó. Vocês repararam que elas estão espalhadas, né, no mapa aí, em várias posições, tá vendo? Ficando organizado. Então,
É isso, se você gostou desse vídeo, dessa aula, está gostando dessa série, eu recomendo aí que você se inscreva e ative o sino das notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades, tá? E o próximo vídeo aí a gente vai ver como adicionar os inimigos aqui no mapa, né, para que fique mais interativo, mais divertido esse jogo, porque ficar atirando no meio do nada não é nada divertido, beleza? Então é isso, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.